Olá, bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigada por você nos visitar. Eu sou pastora Carmen Soares e quero meditar com você a palavra de Deus. É tão bom, é tão confortável para a nossa alma, para o nosso coração, nós termos a palavra de Deus em nossas mãos. Mas melhor do que ter a palavra de Deus em nossas mãos é nós guardá-la em nossos corações. E melhor do que tê-la guardada em nossos corações é nós praticá-la no nosso dia a dia. Isto é muito importante, praticar a palavra de Deus. Como nós somos orientados pelo Senhor, sedes não apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sejam também praticantes, ouvintes e praticantes da palavra de Deus. É essencial fazer isto, porque a palavra de Deus é Deus se abrindo para nós, é Deus se revelando ao homem, é Deus nos mostrando a direção, nos dando o rumo que nós devemos seguir para que nós cheguemos ao lugar desejado pela nossa alma. E qual é o lugar desejado para a nossa alma? O paraíso, a eternidade, passar a eternidade com o nosso Deus Criador. Para que nós cheguemos lá, é preciso nós termos o cuidado de ter a palavra de Deus guardada nos nossos corações e praticadas no nosso dia a dia, para que assim nós tenhamos paz com Deus. Que Deus, nosso Senhor, abençoe você, abençoe a sua casa e a sua família, que você tenha paz com Deus, que o seu lar tenha paz com Deus, que os seus familiares tenham paz com Deus, porque tendo paz com Deus, nós temos forças para poder encarar os desafios da vida sem perder o rumo, sem perder a direção. Com Deus trabalhando em nosso favor, tudo fica mais fácil. O fato de Deus trabalhar em nosso favor não quer dizer que nós não teremos dificuldades, que nós não enfrentaremos desertos, não teremos que passar por desertos escaldantes, nada disto. Mas a presença de Deus conosco nos garante vitórias em qualquer situação difícil da nossa vida. E nós que conhecemos a graça de Deus que foi revelada a nós, nós sabemos que qualquer situação, por mais complicada que ela seja, sendo a vontade de Deus para nós, nós nos sentimos bem. Deus é surpreendente e Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para nos salvar. Ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso, Ele é bondoso. Nós temos um Senhor generoso, um Senhor bondoso que cuida de nós. Além de tudo isso, de generosidade, bondade, Ele também é surpreendente, Ele é humilde, apesar dele ser Deus, quem ele é, mas ele é humilde. Além de ser humilde, o nosso Senhor é também o nosso ajudador. Ele é tudo que nós precisamos em nossas vidas. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que a sua família precisa. Ele é o Senhor. Ele é o que trouxe dos céus a vida abundante para nós, que nos prometeu de nos levar para o paraíso eterno, para as moradas eternas do nosso bondoso Pai Celestial. E hoje quero aqui meditar com você numa passagem bíblica extraordinária, que foi o episódio do encontro do nosso Senhor Jesus Cristo com o Pedro e com o João, que estavam num dia mau. O dia tinha acabado,
acabado de amanhecer para eles lá no lago de Genezaré. E o que tinha acontecido na noite? A noite havia passado, eles estavam frustrados porque eles eram de profissão pescadores. Então eles dependiam da pesca para o seu sustento e para o sustento das suas casas e das suas famílias. E eles haviam passado a noite inteira pescando, como eles faziam de costume, mas naquela noite, apesar de todos os esforços, eles haviam se cansado, desgastado, mas não tinham pegado peixe algum. Haviam voltado para a praia com os barcos vazios, sem nada para levar para sua casa, para comercializar, para obter dinheiro, para levar sustento para sua casa, para sua família. Parecia que seria mais um dia difícil, mais um dia de angústia, um dia de escassez na vida daqueles pescadores. Mas era o dia que o Pai das Luzes havia preparado para eles encontrar o Senhor dos Senhores, para eles encontrar o Filho de Deus que mudaria para sempre a história das suas vidas. É maravilhoso, porque a vida destes homens, desde aquele momento do encontro deles com o nosso Senhor Jesus Cristo, a vida deles não foi mais a mesma, foi mudada, e mudada para melhor, para uma nova dimensão, para um propósito glorioso, o propósito de fazer a obra de Deus. Está escrito em Lucas capítulo 5, algo extraordinário. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E tendo visto 2 barcos junto à praia, disse aos pescadores, olha que bonito isto, aqueles mesmos pescadores que estavam frustrados, tá? Porque não havia pego nada naquela noite. Ele dirige para eles e fala para eles, vendo os 2 barcos junto à praia do lago, ele diz aos pescadores, ele manda aos pescadores, havendo eles desembarcado, tiravam as redes dos barcos. Entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo, ou vai mais longe, vai mais longe, vai para o meio do mar, faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Que decisão sábia! Sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador.
pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, daqui para frente serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Que coisa tremenda! Imagina você, aquele que era para ser um dia de frustração, quando Pedro e os irmãos João e Tiago, depois de ter sofrido a noite toda e não ter conseguido apanhar nada, estava já pensando como chegaria dentro de suas casas. Eles precisavam levar peixe ou levar dinheiro, ou talvez precisavam levar os dois para sustentar a sua casa, a sua família, mas não havia apanhado nada. É como aquele dia difícil que você luta e tudo que você tentou fazer não deu certo. Eles, no caso, foram a noite inteira. Mas para a glória de Deus, quando eles estavam pensando que seria só apenas mais um dia cansativo, frustrante, um dia decepcionante, um dia que teria uma história angustiante para poder contar, e ter que encarar as dificuldades, os desafios da falta de sucesso na pescaria. Naquele dia, lá estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, esperando por eles. Não foi um encontro ocasional, foi algo providencial. O encontro de Pedro, Tiago e João com nosso Senhor Jesus Cristo naquela manhã fora uma providência de Deus, algo que já havia sido determinado lá nos céus, que naquele dia o Filho do Deus Altíssimo chegaria até aquele local, o Lago de Genezaré, para encontrar aqueles 3 homens que seriam integrantes do ministério do Senhor Jesus, que seriam parte dos 12 escolhidos do Senhor Jesus para a obra que ele veio para realizar no mundo, dando ele, o Filho de Deus, a sua vida para resgatar a nossa. É muito interessante que quando ele falou para eles levar o barco, afastar o barco até uma certa distância, para que ele usasse o barco como sendo assim o local, um altar, um púlpito onde ele iria pregar para a multidão que estava ali. Talvez para Pedro, João e Tiago, os demais pescadores, era apenas à primeira vista, poderia ser apenas um religioso a mais, procurando talvez fama, procurando talvez riquezas, mas não, era o Filho de Deus. Ele era diferente, ele era poderoso, porque ele mudou aquela situação. Vendo eles naquelas condições de frustração por ter pescado a noite inteira e não ter apanhado nada, Jesus conforta os seus corações, primeiro fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. De dentro daquele barco, do barco de Simão Pedro, ele pregava para a multidão a palavra de Deus. E certamente Pedro também estava lá ouvindo o que ele tinha a falar. E depois de ouvir o Senhor falar, ele já chama o Senhor Jesus Cristo de mestre. Fantástico isto. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão Pedro: mestre. Pedro já viu que aquele era diferente.
Pedro viu que aquele não era um a mais dos tantos que aparecia na Terra Santa. Aquele era diferente. Ele o chama de mestre, diz para ele: nós, havendo trabalhado a noite inteira e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto foi algo extraordinário. Esta posição dele, este foi o ponto forte, foi o ponto máximo daquele encontro de Pedro com o nosso Senhor naquele dia, em acreditar na palavra do Senhor e dizer: mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ele acreditou, depois de ouvir o sermão do Senhor Jesus Cristo, ele acreditou que ele podia sim pegar novamente o barco e se fazer ao longe, ir ao largo, e no mesmo lugar que ele tinha tentado pescar a noite inteira e não havia pego nada. Mas agora, com a ordem do Senhor, ele recupera o seu ânimo, ele recupera as suas forças e acredita, tem agora algo para acreditar. Ele tinha a promessa do mestre que ele acabara de encontrar, que ele acabara de conhecer. Ele havia ouvido o sermão do Senhor, o Senhor falando das grandezas de Deus, e ele então tomou a atitude de obedecê-lo, dizendo: Senhor, mas sobre a tua palavra eu irei. Ali ele garantiu o sucesso da pescaria. Ele voltou provavelmente para o mesmo local onde ele havia tentado a noite inteira apanhar peixes e não havia apanhado nada. Mas agora, quando ele chegou lá, certamente os cardumes de peixes já estavam esperando por eles, porque ali estava aquele que tem poder sobre todo ser vivente na face da terra e debaixo das águas também, e debaixo da terra. Ali estava o Filho do Deus Altíssimo, que havia dado a ordem. Ele vai com o seu barco, com as redes, no mesmo local e apanha os peixes que ele havia tentado a noite inteira, mas não havia conseguido. Agora era diferente. Agora Jesus Cristo estava no controle da sua vida, estava no comando da sua vida. Então agora era diferente. Ao ver aquele tanto de peixe que não cabia no seu barco, ele faz sinal para os outros pescadores que estavam também provavelmente decepcionados por não ter pego peixe algum. Mandou que eles fossem ir até ele. Eles foram e encheram os 2 barcos. Que coisa extraordinária! Que poder maravilhoso eles acabaram de conhecer. E quando Pedro viu tudo aquilo, voltando para a praia, qual é a atitude de Pedro? Ele vendo o Senhor, vendo Simão Pedro, o Senhor, prostrou-se aos pés dele, aos pés do Senhor Jesus, e disse para ele: Senhor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Olha que coisa interessante, olha que coisa maravilhosa. O Pedro, ele enxergou a sua realidade. Ele viu que ali estava junto dele um homem santo, um homem justo, um homem poderoso, e ele então teve essa atitude, prostrado aos pés de Jesus, dizendo-lhe: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. A presença do nosso Senhor Jesus Cristo fez o Pedro enxergar a sua realidade, fez o Pedro ver de fato quem ele era. Mas Jesus com amor, Jesus com bondade, com misericórdia, que não havia ido ali naquele dia simplesmente para abençoar o Pedro, João e Tiago naquela pescaria e dispensá-los para suas casas. Não, ele havia ido ali porque aqueles homens eram os escolhidos de Deus
para que a missão do Senhor Jesus Cristo fosse bem sucedida. Com certeza, Pedro, João e Tiago não sabia que naquele dia eles estariam integrando a maior missão sobre a face da terra, a missão de buscar e salvar o que estava perdido, a missão da pregação das boas novas. Jesus fala para eles: fiquem em paz, daqui para frente vocês serão pescadores de homens. E eles não se preocuparam, deixaram tudo para trás e passaram a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que parecia ser um dia de decepção, de frustração, foi o melhor dia das suas vidas, porque o Pai das luzes, o Senhor Deus de Israel, havia planejado aquele dia para o encontro deles com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles deixassem de ser simplesmente pescadores de peixes para ser ganhadores de vidas, ganhadores de homens, pescadores de homens para o nosso Senhor. Ah, que coisa boa! A vida de Pedro, João e Tiago nunca mais voltou a ser a mesma, porque quando alguém encontra com Jesus Cristo, quando ele entra na nossa vida, quando nós entramos na vida do Senhor Jesus, nós não somos mais as mesmas pessoas. Algo extraordinário acontece. Tudo muda quando nós encontramos o Senhor Jesus. Daquele dia para frente, Pedro já não mais se preocupava com passar a noite pescando ou ficar o dia pescando, mas a preocupação deles agora era seguir o Senhor Jesus Cristo, fazer a vontade de Deus. E a vida deles passou a ser um canal de bênção por onde eles passavam. Ah, isso é muito interessante, porque tem muitas pessoas que demonstram resistência em entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Quantos homens, chefes de famílias, que hoje estão fracassados na vida profissional, que estão decepcionados, que estão amargando uma miséria, às vezes o desemprego, que não consegue ser vencido porque não ouve a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. No caso desses aqui, eles foram chamados para compor os 12, os discípulos do nosso Senhor, os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz para nós que assim como eles, Pedro, João e Tiago, foram integrar a missão do nosso Senhor Jesus Cristo, nós também fomos chamados por Ele para sermos também sacerdócio real para Ele, para o nosso Deus, sacerdócio real para o nosso bondoso Deus. E às vezes a pessoa, mesmo sabendo que ela tem um chamado de Deus, que Deus tem um propósito na vida dela, que é usá-la para a glória do nome dele, mas ela demonstra resistência, ela fica resistindo o chamado de Deus, e aí ela vê os anos passando e ela vai só somando frustrações na sua vida, só decepções, só desilusões, só amarguras e fracassos. Se o apóstolo Pedro, João e Tiago tivesse dito não para o Senhor Jesus: Senhor, foi muito bom o Senhor fazer isso por nós, o Senhor nos abençoar e nos ajudar a pegar essa quantidade enorme de peixes, foi muito bom o encontro com o Senhor, mas eu não posso te seguir, eu tenho a minha família, eu tenho as minhas preocupações, eu não tenho como te seguir. Ah, se eles tivessem feito isto, a vida deles seria vazia, seriam vidas vazias, vidas frustradas, vidas decepcionadas, vidas sem nenhum sucesso. Quanto às pessoas que estão assim? Me lembro do caso do jovem rico, que chegou para o Senhor Jesus Cristo e falou para ele: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele: por que você me chama de bom? Primeiro ele fala: bom mestre, o que
eu devo fazer para eu herdar a vida eterna? Jesus responde para ele, olhando para ele, por que me chama de bom? Diz o texto que Jesus olhou para ele e o amou, e falou para ele, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, senão Deus que está nos céus. Mas você sabe os mandamentos, guarda os mandamentos. Falou para ele o que ele deveria fazer. E ele responde para Jesus, Senhor, tá tudo fácil, porque eu já tenho observado e guardado os mandamentos desde a minha mocidade. Jesus fala para ele, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e venha, e aí você terá um tesouro nos céus. Mas este aqui fez o contrário. Ele não obedeceu à palavra do Senhor Jesus. Pedro, João e Tiago obedeceram imediato. Quando Jesus falou, vai, põe, faz-te ao largo e lança novamente a rede, eles não tiveram dúvida, obedeceram a palavra do Senhor Jesus Cristo e voltaram maravilhados, trazendo o que eles estavam precisando, a quantidade de peixes para o sustento das suas casas e das suas famílias. Já o jovem rico ouviu a palavra do Senhor Jesus Cristo, mas não quis obedecê-la, porque ele tinha muita riqueza e ele não queria perder as suas riquezas. Ele ficou triste, mas decidiu não seguir Jesus Cristo e continuar a sua própria vida. É neste episódio deste jovem que Jesus fala, como é difícil entrar um rico no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele não confiou na palavra do Senhor e porque ele confiava nas riquezas. Quantas pessoas que estão assim, deixando de confiar na palavra de Deus. Se o Pedro tivesse deixado de confiar na palavra do Senhor Jesus, ele não teria conhecido o poder de Deus. Se nós não confiarmos na palavra do Senhor, nós também não conheceremos o poder de Deus. Quantas pessoas com um grande potencial, mas que não conseguem firmar nada na vida, porque não acreditam na palavra de Deus. É muito bonito. O Pedro decepcionado, cansado, mas quando Jesus falou, vai e faz-te ao largo, ele imediatamente falou, Senhor, pescamos a noite inteira, mas não pegamos nada, mas agora sobre a tua palavra nós iremos, eu irei. E ele foi e deu tudo certo, e ele voltou abençoado, ele voltou feliz. Que coisa boa, é o que o Senhor Jesus Cristo quer fazer na nossa vida. Mas pastora Carmen, o Pedro, ele chamou o Pedro, Tiago e João para ser os seus apóstolos, mas e eu? Ainda que você não seja um pregador da palavra de Deus, mas ele quer salvar a sua vida. Ainda que você fale, não, mas eu não tenho dom para pregar a palavra de Deus como eles tinham. Fique tranquilo. Se Deus tem um propósito para você pregar a palavra de Deus, você pode ficar em paz. Aquele que chama é o mesmo que capacita. Pedro, João e Tiago só sabia pescar, mas quando Jesus falou para eles, daqui para frente vocês serão pescadores de homens, eles não tiveram nenhuma dúvida. Mais uma vez, deixaram tudo para trás, confiaram na palavra do Senhor Jesus Cristo e passaram a segui-lo. Talvez seja isso que você precisa fazer. Quantas perguntas às vezes sem resposta. Meu Deus, por que as coisas não dão certo? Por que eu não consigo sucesso na minha vida? Pedro era pescador experiente. Ele conhecia muito bem aquele local. E se ele fosse olhar pelas circunstâncias que ele conhecia, ele não teria pego o barco, ele não teria voltado ao mar para pescar. Mas como ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu, ele teve a atitude
atitude que ele precisava ter diante de Deus. Ele voltou e ele conquistou o que ele queria. Ele pegou os peixes que ele não tinha pego a noite inteira, porque o Senhor liberou sobre ele a palavra da bênção. Mas a palavra da bênção liberada não teria nenhum proveito se ele não tivesse no seu coração a disposição de ouvir o Senhor e obedecê-lo. Este é o problema de muitas pessoas. Ouve o Senhor, mas não obedece o que o Senhor fala. E aí as coisas ficam difíceis. Quando nós ouvimos o que Deus manda a gente fazer e a gente não faz. Nós estamos demonstrando que há em nós, há no nosso coração, há na nossa mente, na nossa alma, no nosso interior, a negligência. Porque ouvir a voz do Criador e não obedecer a Ele é negligência. E uma pessoa que negligencia a voz de Deus, ela não vai ter sucesso na vida. Você conhece a história de Pedro, de João e de Tiago, a partir deste momento que eles encontraram nosso Senhor Jesus. Você conhece, o evangelho chegou até nós por causa da ousadia deles, da coragem de acreditar na palavra do Senhor e deixar tudo para trás e segui-lo na missão que o Deus Todo-Poderoso tinha para as suas vidas. Hoje nós estamos vivendo tempos em que as pessoas, elas se preocupam muito com coisas. Às vezes elas buscam a Deus somente para Deus dar coisas para elas. E Deus quer nos dar muito mais do que coisas. Ele quer nos dar parte do seu reino. Ele quer fazer de nós também pescadores de homens, como ele fez com estes homens que deram ouvidos à palavra do Senhor. E que você também faça o mesmo. Não é fácil. Quando o Senhor me chamou para a obra, não foi fácil para mim. Há 28 anos atrás, num tempo em que havia um preconceito muito grande relacionado com a mulher no ministério, e era uma coisa tão complicada, foi tão difícil eu aceitar o chamado do Senhor Jesus Cristo, mas quando o Espírito Santo trabalhou na minha vida, eu me sentia como Pedro, uma mulher pecadora, e com tantas fraquezas. Como é que eu poderia ser útil no reino de Deus? Como é que eu poderia ser uma bênção nas mãos de Deus? Mas aí ele disse: eu sou o que chamo e sou eu mesmo quem capacito. E assim Deus trabalhou na minha vida, o mesmo que ele quer fazer na sua vida. Quer trabalhar na sua vida e usar você para que o nome dele seja glorificado na sua existência. Ah, como é bom ouvir a voz do Senhor e obedecer. Muda tudo, muda tudo, muda tudo. Ainda que a gente enfrente muitas lutas e muitas dificuldades, muitas perseguições, mas é tão bom saber que nós estamos perseguidos, sendo perseguidos, porque estamos fazendo a vontade do Senhor. Jesus falou: alegrai-vos, alegrai-vos, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão. Então, não é tarde para você ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo e obedecê-lo. E fazer o que você nasceu para fazer. Você pode ter certeza, a recompensa vai ser muito grande. Muito mais do que voltar com os barcos cheios de peixes. A recompensa é de ser um ajudador, um cooperador no reino de Deus. Não há nada que possa ser comparado a isto. Ser cooperadores de Deus no reino de Deus. Que Deus ilumine o seu coração, tire todas as dúvidas da sua vida e que você também fale sim para o Senhor. Em um mundo que jaz no maligno, que Deus conte com você, conte conosco, para que a obra dele seja feita nesses dias em que as pessoas buscam só coisas
e não a presença de Deus. Que você busque a presença de Deus, que tem coisas extraordinárias para acrescentar em sua vida, como acrescentou na vida de Pedro, na vida de Tiago, na vida de João. Senhor nosso Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, por ter tanto amor para com as nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, poderosa para nos mostrar o que nós devemos fazer, poderosa para nos orientar na nossa caminhada. Que esta pessoa, meu Deus, não resista à palavra do Senhor, não resista à voz do Senhor, mas que ela tenha na alma, no coração, o desejo ardente de te obedecer, para que assim, meu Deus, os planos do Senhor, os propósitos do Senhor sejam realizados na vida dela. Toma esta vida nas tuas mãos, Senhor. Ajuda, meu Pai, da mesma maneira que o Senhor ajudou os teus servos naquele dia, que eles tinham tido uma noite cansativa, frustradas, decepcionantes, fracassada, porque não haviam pego peixe algum, mas o Senhor mudou a história, quando eles deram ouvidos à voz do Senhor, quando eles obedeceram à voz do Senhor Jesus Cristo, a história deles foi mudada. Que assim também, meu Pai, a história desta pessoa seja mudada, que ela seja abençoada, fortalecida,